que está em inglês ali, se mantenha Nova York, a sigla NYC, quer dizer New York City, né? Nova York, cidade de Nova York. Mantenha a cidade de Nova York livre do lixo. E esse livre do lixo, pode ver que tem uma pessoa ali com um símbolo de proibido, é como se fosse um republicano. Quem fez isso, obviamente, foram os democratas. E a matéria do Gospel Prime diz: esquerda americana chama eleitores evangélicos de lixo. Ali tem um eleitor que tem uma Bíblia na mão, né? E o eleitor clássico dos Estados Unidos republicano, ele é cristão evangélico, ele é protestante. E isso foi muito interessante porque deixou muito claro uma distinção. O Trump foi eleito muito com o apoio dos evangélicos norte-americanos, assim como o Bolsonaro também foi eleito não somente, mas muito com o apoio dos cristãos católicos e evangélicos brasileiros. E eu queria fazer uma pergunta para a gente conversar um pouquinho, respondendo essa pergunta. Quem são os republicanos e democratas no Brasil? Se pensar nos Estados Unidos, você tem republicano e democrata, você tem mais partidos lá, né? Mas você tem esses dois principais, republicanos e democratas. Por exemplo, republicanos agora tem o Donald Trump. Os democratas tiveram Obama, tiveram Clinton. Os republicanos tiveram George Bush. Se pensarmos no Brasil, dá para a gente dizer assim, ó, tais são, não com o nome republicano ou com o nome democrata, entendam? Em termos de ideologia, quem é mais à direita, quem é mais à esquerda? Quem é mais a favor do aborto, quem é contra o aborto? Quem é a favor do porte de arma, quem é contra a posse e porte de arma? Vocês conseguem fazer alguma correlação ou vocês acham difícil? Olha, eu acho que no governo brasileiro é bem complicado você expressar assim, quem é um ou outro. Até mesmo porque não há, você vê muitas vezes um candidato de um determinado partido que estava ali como direita e tudo, daí a pouquinho chega na outra eleição, ele está filiado ao outro partido. Sim. Então não dá para vocês falar assim, fulano e ciclano ou senão às vezes partidos que se unem em determinado momento das eleições ou em determinado momento. Então assim, é complicadíssimo hoje a gente frisar quem que é quem. Inclusive que a tradição partidária nossa é muito frágil, né? Talvez um partido, que seja partido mesmo, tem tradição, é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que desde 78 está aí. Sim. Mas os outros vão mudando. Tem um tradicionalismo, né? Segue aquela linha e pronto. Agora, por exemplo, o próprio partido do Bolsonaro, PSL, quem? Eu acho que agora que o Brasil está começando, até mesmo o brasileiro está começando a se interessar por política agora. Né? O povo brasileiro não se interessava, votava tipo assim, é amigo do meu cunhado, então vou votar nele. E era bem assim. Hoje não, hoje o brasileiro lê matéria sobre, estuda sobre, debate sobre. Né? Hoje você vê vídeos, portais no YouTube, canais no YouTube próprios para esse tipo de tema. Então assim, hoje essa informação está chegando mais rapidamente para nós, eleitores, e a gente está começando a entender. A revolução, né? As mídias sociais, as redes sociais provocaram uma revolução no mundo, nos Estados Unidos, provocou, desde a época do Obama, eu lembro disso, desde a época do Obama, e aqui no Brasil, e essa eleição o valor das redes sociais foi inestimável. Nas escolas hoje se comenta sobre eleições, por exemplo, meu menino tem 8 anos, fui levar ele na escola ontem, os coleguinhas dele, e aí, quem ganhou? Não, foi o Bolsonaro e tal. Eles fizeram uma festinha lá entre eles, um menino de 8 anos. Sim. Há 5 anos atrás, quem diria que um menino de 8 anos ia vibrar por uma eleição? Né? Então, assim, e uma coisa também que caiu muito, eu sou da época que se ensinava nas escolas o SPB, né? Educação Moral e Cívica, tinha essas coisas. Hoje não tem mais, então hoje a criança não aprende sobre isso. Né? Então eu acho que teria que voltar sim, até mesmo esse tipo de ensino para a criança entender e crescer com uma mente mais política também, para poder até transformar o nosso estado, país. O que eu acho interessante, principalmente nesse tempo, foi o descortinar através da igreja. Porque quando eles colocaram lá, né, o post, livre, deixe Nova York... livre do lixo. Livre do lixo. E chamou o evangelho de lixo. Chamou os evangélicos de lixo. É porque, na realidade, houve um tempo de silêncio muito grande, onde as pessoas também foram doutrinadas a
Ah, tudo está nas mãos de Deus. Ah, o Senhor sabe todas as coisas. E, na realidade, a palavra sempre disse o que? Olha, quando o ímpio governa, o povo geme. E quem que elege o ímpio? Quem que elege? É o povo. Então, a minha omissão, às vezes, é assim, eu não vou votar em ninguém. Está sendo omisso. Você está deixando de exercer o que a palavra diz. Então, hoje, de forma muito mais explícita, quando a gente se posiciona, fala, você votou em quem? Eu votei no Bolsonaro. Ah, por que você votou no Bolsonaro? Porque eu entendi que ele era a melhor opção. Ah, eu votei no Haddad. Por quê? Porque eu entendi que ele era a melhor opção. E o respeito, que é o cimento das relações, ele não existe mais. E quando a gente se posiciona com respeito, eu acho que é extremamente válido. Mas o posicionamento, eu acho que foi muito importante, principalmente para nós brasileiros aqui, a igreja se mostrar. Porque a igreja, ela não está à margem, ela não pode viver de forma alienada. Por quê? Porque, quanto cristão, eu tenho os meus deveres quanto cidadão. Se eu não votar, eu não tiro o passaporte, eu não participo de um concurso público, eu estou travado em uma série de coisas. E quando eu voto, quando eu me posiciono, as pessoas que não estavam acostumadas com isso, elas vão tentar, sim, me persuadir, me fazer recuar. Intimidar, né? Me intimidar. Então, eu acho que a igreja, por exemplo, nós lá no Palmital, estamos lá há 14 anos. Então, assim, eu e o pastor Davis, a gente é muito grato a Deus e a gente sempre fala isso, porque a gente está lá desde o primeiro dia. Do primeiro dia. Abriu-se, nasceu, né? A igreja, porque a igreja não abre, a igreja nasce. Quando a igreja foi concebida, que nasceu, a gente estava lá no primeiro dia. Nunca levamos nenhum candidato à plataforma da igreja. É um costume, algo que a gente tem. Mas falamos de política na igreja. Conversamos com as pessoas e orientamos ela. Ah, de que forma, querido? Tudo que fere a palavra do Senhor, nós, quanto cristãos, somos contra. Estamos com a palavra. Se a palavra diz, eu estou com a palavra. Então, essa manifestação, esse fenômeno, né, eles estão dizendo, esse tsunami, né, que aconteceu foi o quê? Justamente as pessoas entendendo o que eu preciso para viver um país melhor. Porque gravam um vídeo e falam assim, o Brasil que eu quero é esse e esse. Mas o que eu estou fazendo para que eu chegue a esse Brasil que eu quero? Nas nossas mãos também, né? Eu vi um... Você trabalha com criança, né, Tito? Criança é ótimo. Eu vi uma menininha, um vídeo da menininha, nem sei se eu consigo depois passar esse vídeo aqui no programa, mas ela agachadinha com a galinha, né? Aí filmando, né? Aí ela falou assim, o Brasil que eu quero é que galinha, em vez de ovo, bota bife. Tô cansado de comer ovo. Tô cansado de comer ovo. Falei, criança, um bichinho tão ingênuo, né? Galinha botar bife. Mas a gente, claro, galinha não vai começar a botar bife, não, mas a gente quer bife na mesa, né? A gente quer emprego, a gente quer renda, sabe? Que os trabalhadores mais simples possam ter uma alimentação digna e que possam, com o suor do seu rosto, conseguir a sua renda, tendo trabalho, para que a gente tenha cada dia menos pessoas dependendo de programas assistenciais do governo, né, que teriam que ser emergenciais e não modos de vida das assistenciais, pessoas. Né? E uma coisa que eu tenho no meu coração é aquela coisa assim, eu não quero um governante gospel evangélico, eu quero um governante justo. Eu não quero que governe para os evangélicos, não, eu quero que governe para o povo, eu quero que assista, o Brasil de fato seja assistido. Então, assim, eu tive um tempo que eu trabalhei com eventos, então eu conheci alguns lugares Brasil afora, e existem lugares, queridos, assim, que de fato a miséria é tamanha. Então, eu acho que a distribuição de renda, cortar aqueles, né, que têm um benefício maior do que o outro. E a minha oração nesse tempo é para que Deus use, sim, não só o Bolsonaro, mas como todos aqueles que foram eleitos, para poder trazer sobre o Brasil uma questão de justiça. Porque eu acho que isso que é o mais importante. Ele é esquerda, é direita. Não, foi eleito.
toda a autoridade é constituída por Deus. É o que Paulo escreve aos Romanos, não é isso? Então, se Deus outorgou essa autoridade sobre ele, nos cabe como igreja agora orar ainda mais para que se estabeleça a vontade de Deus. Eu não sei qual foi o presidente americano. Ontem eu mostrei a fala do Barack Obama quando ficou definido que ele tinha perdido a eleição para o Donald Trump, né? E uma fala digna, nobre, né? De alguém que estava entendendo que estava passando, né, o bastão, né? Tinha perdido, a eleição se perde. Eu lembro de um outro presidente, me falta o nome, não sei se foi George W. Bush, que ao perder para o Obama, e ele falou isso, me perdoem, eu vou ter que confirmar a referência, mas a fala é essa, né? Que até ontem ele era o meu adversário. Ele ganhou a eleição, agora ele é o meu presidente. Eu achei isso lindo, cara. Isso aí, isso mostra cidadania, isso mostra respeito, né? A partir de agora ele é o meu presidente. Sim. Eu concorri até ontem. Já que ele ganhou, então eu estou debaixo e vou, né, trabalhar junto, né, para que esse país, no caso dos Estados Unidos, dê certo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.